Prontinho, gravando. Gravando. Oi, gente, então, boa noite a todos, todas, né? Boa noite, professora, boa noite, Décio. Hoje a gente está recebendo, né, aqui na nossa turma, esse ilustríssimo professor, escritor, autor, músico, engenheiro. Se eu puder dizer mais uma coisa, além de todas as outras, né, que a gente, né, tem visto, pesquisando sobre ele e vendo aqui o jeito dele, por tudo que eu consegui absorver, né, junto com as meninas, assim, eu posso chamar de um cientista político. Me corrija se eu estiver errado, Décio, mas eu, né, entendi dessa forma. Então, eu gostaria de dizer que, para você, que seja muito bem-vindo, sinta-se aí bem acolhido por nós, pela turma toda, né? Não só o nosso grupo, a professora, mas por todos nós da turma. E para a gente conversar mesmo um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua pessoa, sobre a sua obra, tá? Então, já agradeço antemão de disponibilizar estar aqui com a gente, né? Porque a gente sabe que todo mundo tem uma vida muito corrida, muitas coisas para resolver, mas já agradeço e agora a gente pode partir também para a apresentação formal, né? Estou fazendo uma breve análise, que eu sou muito dessas, mas aí vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite, Décio. Boa noite, professora Guiomar. É um prazer estar aqui com vocês na noite de hoje. Como a Kate disse, agora a gente vai fazer uma apresentação um pouquinho mais formal com relação ao nosso autor, né? Décio, eu já vou pedir para você me corrigir se eu pronunciar seu sobrenome errado, tá bom? E aí eu vou ler aqui para vocês estarem mais por dentro de quem é o nosso escritor da noite. O escritor Décio Zilberstein nasceu no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, em 1953. Ele é agrônomo e PhD em economia, tendo estudado em várias universidades no Brasil e nos Estados Unidos. Como professor titular na Universidade de São Paulo, ele orientou muitos mestres e doutores ao longo de sua carreira. Além de suas atividades acadêmicas, Décio também é um escritor produtivo, tendo publicado vários livros de contos e romances. Ele também escreve ensaios sobre literatura e artes em seu blog, www.zilberblog.wordpress. Depois a gente vai disponibilizar o link aqui para vocês acessarem, tá bom? Ele também se dedica à música raiz e viola caipira, com o duo Vereda Violeira. Organiza saraus e é ativo em vários movimentos culturais, além de fazer parte de conselhos editoriais de revistas científicas, tanto no Brasil quanto no exterior. Décio é um forte defensor da educação pública de qualidade como vetor de transformação social. Recebeu várias honrarias ao longo de sua carreira, incluindo a Medalha do Mérito Científico do Governo do Estado de São Paulo e o Prêmio de Agrônomo do Ano em 2019. Ele vive entre as cidades de Gonçalves, Minas Gerais, e São Paulo, capital. Agora, para a gente estar mais situado com a obra que a gente vai estar discutindo hoje, vou passar a palavra para a próxima integrante, que vai trazer um panorama do livro, do conto que a gente leu, para depois a gente seguir com as perguntas. Agradeço a atenção de todo mundo até aqui. Olá, pessoal. Boa noite, colegas, professor Guiomar, professor Décio. Então, agora eu vou fazer mais ou menos uma síntese, né, do que foi a obra. Nós lemos, né, um conto dessa obra, uma obra muito interessante, que nós ficamos, né, com vontade de ler até muito mais. Então, sobre a obra Acervador. Espero também que seja assim a pronúncia, né? A temática escolhida pelo autor é, de fato, muito interessante e relevante, né? As mudanças humanas, elas são um tema universal que afeta todos os seres humanos em algum momento, né, da nossa trajetória e ao longo das nossas vidas. O autor usa a metáfora de Aedes de insetos para ilustrar como a mudança pode ser um processo difícil e doloroso, mas necessário para o crescimento e desenvolvimento pessoal. Os personagens descritos pelo autor enfrentam diferentes tipos de mudanças, desde abandonar uma carreira bem-sucedida até mudar de crenças ou hábitos já bem arraigados. Essas mudanças, né, elas podem ser vistas como uma forma de renascimento, uma espécie de nova pele, né, que ainda está em desenvolvimento e precisa a todo momento ser protegida e também ser nutrida. O conto que dá nome ao livro é particularmente muito interessante, pois ele explora a ideia de uma mudança
que ainda não ocorreu. As duas mulheres que observam o quadro Saudade, de Almeida Júnior, representam diferentes religiões e perspectivas de vida, mas ambas elas são unidas pelo sentimento de dor e tristeza, né, que essa imagem evoca quando elas sentam para observá-lo, né, ao primeiro momento. E o fato de que a mulher no quadro está presa, né, à sua dor, sem encontrar uma forma de superá-la. É uma espécie não, na verdade, é uma lição importante sobre a relevância de aceitar e lidar, né, com as mudanças que são colocadas a todo momento em nossas vidas, né? O Décio destaca também a importância da mudança e do desenvolvimento pessoal, mesmo que faça parte, né, de um processo que muitas vezes tem momentos difíceis e dolorosos, e que isso também é comum a todos nós, enquanto seres humanos, né? Os personagens do livro, eles enfrentam diferentes desafios e aprendem lições importantes sobre a vida, sobre a natureza humana e principalmente também sobre os sentimentos que essas mudanças também né, fazem parte dessas mudanças. E agora eu vou deixar para a próxima parte, né, que é o momento que nós vamos falar um pouco dos comentários e fazer alguns questionamentos que nós já fizemos até em grupo, né, que nós queremos colocar, né, de forma muito humilde ao nosso querido autor de hoje. Então, assim, a primeira pergunta, na verdade, que é uma pergunta até um pouco simples, mas eu acredito que a resposta vai ser, sem dúvida, muito interessante, né? Ao ler a sua biografia, eu me perguntei muito, né? Como que um agrônomo, né, se torna escritor? Então, essa é a minha primeira pergunta, né? E essa pergunta foi muito esboçada, né? Porque nesse conto, e é um conto assim que para mim, particularmente, foi um conto muito interessante e que fez paralelo com várias coisas da minha vivência pessoal, também do objeto de estudo que eu trabalho, né? Porque eu estudo, apesar de ser do século XVIII, eu estudo as mulheres acusadas de feitiçaria em Minas. Então, assim, são mulheres que também têm realidades muito diferentes, né? Mas que foram ali, que compartilharam um sentimento, né? Que compartilharam uma prática em comum, apesar de terem realidades distintas, né? E nesse conto, nós pudemos acompanhar esse encontro improvável, né? Entre duas mulheres inseridas em realidades completamente distintas e que, mesmo assim, elas compartilham alguns sentimentos femininos comuns e também algumas amarras, né, próprias da sua realidade, né? E a forma como o autor detalha a rotina delas, né, foi, sem dúvida, muito interessante. Além disso, também eu queria enaltecer, mais do que esse encontro, né, improvável, a sua sensibilidade de escrever sobre isso e de fazer com que a sua escrita nos prendesse nesse conto. A gente ficou sempre muito entusiasmado para saber o que ia acontecer, o que essas mulheres iriam sentir. E até eu não tinha falado, né, com as meninas, mas hoje, ao longo que eu estava vindo, né, que eu sou professora, estava vindo da aula, e eu falei assim, além dessas duas mulheres, né, quando elas entregam as calças jeans para aquelas duas prostitutas, apesar, né, de serem mais ainda, de uma outra realidade que não tem a ver com o aspecto religioso, né, esse intercruzamento dos sentimentos foi muito interessante. Então, assim, eu fiquei pensando assim, gente, como que uma irmã vai levar a calça jeans para o convento, a outra vai levar para casa, e ali, de forma muito surpreendente, elas deram aquelas calças jeans para as prostitutas que estavam na rua. Então, assim, foi de uma sensibilidade e de uma surpresa, assim, muito gratificante, e que deu vontade de ler cada vez mais contos e mais relatos que, sem dúvida, também vão seguir, né, nessa trajetória muito surpreendente, que eu acho que é isso
que nos chamou muita atenção, que foi o que a gente, né, discutiu em grupo. Então, a minha pergunta, o meu comentário é esse, né, que eu gostei muito de como essas mulheres elas foram colocadas, de como os sentimentos delas foram descritos, né? E aí, mais uma vez, enalteço essa sensibilidade, né? De falar desses sentimentos femininos, dessas diferenças, mas ao mesmo tempo muito comuns, né? Sentimentos muito comuns. E a pergunta é essa, né? A minha pergunta, uma das muitas perguntas que eu tenho, né? Mas também vou deixar os colegas falarem, é como, né, de agrônomo, o senhor se tornou, né, um escritor. Então, a minha primeira pergunta é essa. Posso comentar, então? Então, Em primeiro lugar, Sim, Décio, por favor. quero agradecer por esse bonito comentário, por essa bonita leitura, né, que vocês fizeram e a Letícia compartilhou agora conosco. Deixa eu começar, eu queria fazer comentário em duas partes, né? Primeiro, a pergunta em si, que é o estranhamento de como um agrônomo pode escrever, né? Literatura, ficção. Vamos pensar um pouquinho ao nosso redor e vamos olhar para Minas Gerais e vamos olhar para a experiência de um autor maravilhoso chamado Pedro Nava. Pedro Nava era médico, né? E a medicina o levou a conhecer a realidade humana, talvez de uma maneira... E não só ele, vamos pegar o caso também de Moacir Slier, em outro tempo, mais recente, um pouco, e ambos já nos deixaram, mas ambos médicos e escritores. Eu poderia citar vários outros contemporâneos, o Santana Filho, meu colega de editora, médico também. Ou seja, no meu caso, eu venho da área de ciências agrárias e migrei para a área da economia e dos estudos da sociedade. Tudo isso, na nossa vida, nos leva ao relacionamento, nos leva a conhecer gente, nos leva a conhecer situações. Então, seja como leitor, que talvez seja muito mais importante do que como autor, ou como autor, eu acho que é normal, é natural e nós deveríamos, na verdade, até aceitar essas realidades, ver como qualquer pessoa pode ler, e ao ler, nós estamos recriando, nós estamos traduzindo símbolos, né? Em várias formas de sensação, de sentimentos, e, portanto, mais importante até do que o leitor, o agrônomo que virou escritor, ou, no caso de um médico que virou escritor e tantas outras profissões, eu acho que o natural é justamente a gente poder se expor à realidade e traduzir essa realidade em alguma forma de expressão de arte. Pode ser na pintura, pode ser na escrita, pode ser na fotografia. Eu creio que isso, sim, representa um fato que a gente deveria considerar como natural, desejável, não é? Então, eu não sei se eu me esquivei de responder a sua primeira pergunta, mas eu gostaria muito que esse tipo de situação não causasse espanto, porque se é natural que nós lemos, e a gente não se espanta quando qualquer pessoa lê, ler é um ato mais nobre do que escrever, e ao ler, você está recriando, você está retrabalhando uma simbologia e ajudando o autor a terminar a obra. E aí eu passo para o seu segundo comentário, que ele é tão rico que ele representa exatamente isso, um olhar de uma leitora que ajuda o leitor, ajuda o autor a concluir a sua obra, né?
A obra sem o leitor é letra morta em algum lugar, numa estante, talvez. Mas a obra lida, quando ela suscita justamente sensações, alguma vez de estranhamento, no caso desse encontro que você colocou como um encontro improvável entre duas mulheres tão diferentes, mas que elas compartilham imediatamente sentimentos no momento que elas olham uma obra, ambas estão sentadas de frente, à frente da obra do Almeida Júnior, Saudades, que tem um subtítulo, Mulher que Padece de Acerba Dor. Daí eu emprestei, para não dizer que eu roubei, do Almeida Júnior, o subtítulo para esse livro. Eu acho esse quadro muito lindo, ele está lá na Pinacoteca. Aliás, queria sugerir, quando vocês estiverem em São Paulo, parem na Pinacoteca, que agora tem uma expansão lindíssima, que é uma segunda Pinacoteca, compondo ali no Jardim da Luz. Não é? Agora, eu queria concluir esse meu primeiro comentário dizendo assim, quando há um encontro, como houve um encontro dessas duas mulheres, e em todos os encontros que nós temos com outros pares que podem ser muito próximos ou muito distantes, podem ser antípodas até a nossa personagem, a nossa pessoa, nós saímos diferentes. Então, eu acho que o seu comentário ressaltou para mim, você concluindo, me ajudando a escrever a obra, você levanta o ponto de que há uma sensibilidade entre essas duas mulheres que se encontram. Pouco antes delas se separarem, elas entendem que não devem ficar com aquela calça jeans, elas dão para as prostitutas que elas encontraram pelo caminho, e elas seguem a vida, talvez voltando cada uma para a sua rotina, mas elas não são as mesmas pessoas, não é? Eu acho que é talvez esse o ponto que pode nos servir para a nossa vida, para a gente perceber que qualquer encontro, talvez esse aqui, né, eu quando ouvi o seu comentário, com certeza você me ajuda a construir as ideias. Então, de uma forma muito breve ou prolixa um pouco, essa seria a minha resposta. Eu agradeço muito, Letícia, a tua sensibilidade de levantar os pontos que você levantou. E eu que agradeço a sensibilidade de responder. Para mim foi uma resposta maravilhosa. É importante a gente trazer para a literatura justamente esses sentimentos, né, que apesar das muitas diferenças, ainda mais no cotidiano, né, de hoje no Brasil, que nos tornam muito diferentes uns dos outros, né? Mas a possibilidade desses encontros e do que nos une, né? Que deve ser maior que tudo. Então, eu agradeço muito por isso. E até um comentário, até já mandei para minha mãe, que eu falei, mãe, eu tenho um conto maravilhoso, que eu acho que você vai gostar. Ela, mas não é nada desse negócio de história, não. Não, é outra coisa. Mas muito obrigada. Deixa eu só completar uma coisa, Letícia, e te dizer que aí pertinho de vocês, perto de Ouro Preto, em Viçosa, eu tenho um querido amigo, professor da Federal lá, que é escritor. Ele também, como eu, é agrônomo, economista agrícola e tem trabalhado, ou seja, não nos espantemos, é bonito quando a gente vê as pessoas. E talvez tenha um elemento aí também importante, que ao longo da vida você reequilibra muitas atividades, né? Então, eu sempre escrevi, a vida acadêmica me absorveu bastante. Conforme a vida acadêmica foi cedendo, né, eu ainda mantenho várias atividades, mas hoje a literatura, com toda certeza, ela é a minha atividade principal, não é? Então, tem também essa leitura de que, ao longo da vida, a gente pode, e isso é bom, alternar, não é, o foco da nossa atenção.
Obrigada mais uma vez. Passa o contato desse seu amigo para mim depois, Eu vou Décio, passar, Guiomar. também, né, para a gente conhecer a obra dele Eu também, vou passar, eu vou tá? passar. Vai ser um prazer. Obrigada. Podem continuar, queridas. Bom, agora quem vai fazer a pergunta sou eu. A gente ficou debatendo muito assim sobre as personagens que a gente achou muito curioso, assim, a Letícia até falou algumas coisas aqui, pegando um gancho no que ela falou. A gente achou muito curiosa a relação de amizade, a gente vai criando uma expectativa do que vai ser dessa amizade, se ela vai continuar ou se ela não vai continuar. E minha pergunta é em relação a isso. Você escreveu algum outro conto que explora a amizade dessas duas personagens? Você já pensou nisso ou não? E dito isso também, eu acho que é interessante, diante de tudo que vocês colocaram aqui, a gente lê esperando a mudança delas, né? A gente fala, nossa, elas têm que... Eu não sei se é para todo mundo, mas eu tive essa coisa, nossa, elas têm que mudar nisso, será que vai ser bom? Será que vai acontecer com elas? A gente espera que elas vão fazer alguma coisa revolucionária, mesmo sabendo que é muito difícil. Mas, no fim das contas, elas geram uma mudança em quem lê, quem está disposto, eu acho que é um fato. A gente termina lendo ali quando elas... né, dão aquelas calças para aquelas prostitutas que cochicharam enquanto elas passaram, então, ou seja, elas puderam ter sido julgadas de alguma forma, em vez de elas devolverem na mesma moeda, elas vão com uma gentileza. Então, assim, eu acho muito interessante como isso tudo nos surpreende no fim das contas, que é um final que eu não contava, que eu não esperava, e que me fez refletir sobre como é importante a gente aprender com cada momentinho, como você bem colocou aqui, né, com cada contato que a gente tem, a gente pode ter uma mudança e que ela seja para melhor, né, positivo, porque eu acho que a expectativa da nossa vida nesse planeta é essa, né, tentarmos sermos seres melhores em vários sentidos, e é isso que elas demonstram ali no final muito bem, de uma maneira muito bonita e muito simples, e é isso, a minha pergunta e o meu comentário. Legal. Muito interessante, Luísa. Deixa eu começar pela primeira, colocando assim que, no sentido de continuidade, não me passou pela mente dar uma continuidade aos fatos ali ocorridos. Algumas pessoas dizem que os autores escrevem sempre a mesma obra, ou seja, talvez de alguma outra maneira, talvez já tenha havido ou possa vir a ocorrer na minha escrita alguma forma de continuidade, não dessa narrativa, essa está encerrada, mas do que está subjacente à narrativa. Então, não, eu não pensei em dar uma continuidade. Agora, eu queria, já emendando aí, fazer um comentário. Quando a gente ouve música, é muito importante o silêncio, a pausa. A pausa é parte da obra. E na pausa, quem ouve reorganiza o que está ouvindo, ela é parte da música. Na obra escrita, eu diria que quando você deixa um final aberto, você tem como uma pausa na música. Quem leu recebe essa pausa e vai dar tratos à bola, vai pensar o que poderia ter ocorrido, não é? Ou o que poderá vir a ocorrer. Então, nesse sentido, eu acho muito interessante explorar, e às vezes isso não é ato pensado durante a escrita, isso acontece, ou pode ser também planejado, mas essa situação de indefinição, não é? A pausa na escrita, você suspende o leitor e o leitor vê uma cena que indica uma separação, mas será que é efetivamente uma separação entre essas duas mulheres que se tornaram amigas? Não é? Pode ser ou não. Iguais elas jamais serão, porque o encontro foi transformador. Mas então eu deixo também esse ponto, Luísa, como um ponto importante. Várias obras trabalham muito bem essa ideia de você deixar algo suspenso, um final para que você pense. Eu acho que será que Bentinho foi traído por Capitu? É talvez o exemplo
mais conhecido na literatura sobre uma ideia que foi levantada, mas não está concluída. Deixe que o leitor conclua, né? Muito obrigada. Agora eu vou passar para o próximo integrante do grupo fazer a pergunta. É Ivanise aqui, Décio. A minha internet, ela tá meio oscilando, tem hora que eu vou conseguir abrir a câmera, tem hora que não, aí eu peço vocês desculpa por isso. Como as meninas já mencionaram anteriormente, muitas são não vou dizer dúvidas, mas as indagações, as surpresas, as emoções que surgem ao ler esse conto. Pelo menos comigo foi assim. Nós fomos conversando a respeito, e a gente foi fazendo algumas analogias, alguns comentários, e assim, é um conto bem interessante no final, e a gente foi fazendo, como eu já disse, né, várias analogias, e no final a gente ficou pensando o que será que aconteceu, e assim, como, né, que com aquela guardiã lá que usa peruca e tudo mais, como que ainda hoje, em pleno século XXI, com tantas informações, ainda tem mulheres que passam por isso, que têm uma vida conjugal parecida com essa que ela tem, por questões religiosas, por falta de informação, acessibilidade, muitas outras coisas. Muitas são as indagações, né? E, assim, contudo que se passa no conto, na ficção ali, fica bem... Para mim, ficou uma coisa muito exaltada, a questão da sororidade, a questão dessa questão mesmo de se libertar internamente mesmo, mas são muitas as questões que a gente às vezes vai levantando, vai indagando, como você falou, né? A gente vai se questionando, mas eu vou fazer uma pergunta que ela é bem, assim, não é irrelevante, mas é uma pergunta... A pergunta que eu tenho para te fazer é: qual conselho ou sugestão você daria para quem pretende seguir a carreira de escritor ou conciliar essa carreira como você faz? Né? Porque quando a gente fala assim, fulano de tal é escritor, fulano seguiu a carreira de escritor, logo a gente já pensa, é normal, eu não sei se é normal que se pense, mas a maioria das pessoas já se pensa que é alguém da literatura, das letras, o que entra aí logo na pergunta que a Letícia fez, né? Como conciliar a questão da agronomia com a de escritor. Então, assim, não que isso não seja normal, mas assim, porque logo quando a gente fala, as pessoas já vão pensar assim, não, fulano deve ser da literatura e tal. Então, qual conselho você daria ou qual sugestão você daria? Eu também queria explorar a sua pergunta e algo em torno dos comentários que você fez no início. Deixa eu começar pela pergunta, não é? Eu acredito que é difícil dar conselho, né? Conselho, eu acho assim, que se a pessoa tem vontade de escrever, escreva, não é? Escreva tanto quanto queira, da maneira que desejar. Se puder compartilhar com outras pessoas, é sempre importante, porque quem escreve deseja ser lido, sempre deseja ser lido. O porquê escrevemos é um tema tão bonito. Eu, recentemente, num encontro, tive a oportunidade de tratar desse tema do porquê escrevemos. Eu fui buscar num autor... o Willem Flusser, que é ele era nascido em Praga, mas viveu no Brasil e depois voltou para a Europa e morreu lá. Ele fala de uma maneira muito interessante. A gente escreve para ajudar a ordenar a nossa mente, né? Então, o ato da escrita pode ter uma leitura dessa natureza. Ele é um ato quase psicanalítico, ele é um ato que te ajuda a ordenar o caos. Esse é o termo exato que o Willem Flusser utiliza. Ele ajuda a ordenar o caos da nossa mente. Nesse sentido, e sendo talvez assim muito utilitarista, eu diria, então a escrita tem essa função. Oba, vamos aproveitar isso e ajudar a ordenar o caos da nossa mente. Então,
esse é um ponto. Mas tem um segundo ponto associado a isso, que é o seguinte, eu já mencionei até nas primeiras questões que eu ouvi de vocês, que é o seguinte, o ato da leitura também é um ato criativo. O ato da leitura também é um ato que ajuda a colocar ordem no caos. Se ele for um ato criativo, se o leitor termina o texto para o autor, se isso é um fato que a gente pode aceitar, então a leitura também é um ato simbolicamente que nos ajuda a ordenar o caos da nossa mente. Então, escrever é bom nesse sentido, ainda que ninguém nos leia, mas não é isso que a gente deseja ser lido. Então, para quem deseja ou não uma carreira de escritor, e a carreira de escritor é sempre muito difícil, é comum para todo mundo na área das artes. O músico, então, está muito acostumado a ouvir a seguinte pergunta: o que você faz? Eu sou músico. Sei, e onde que você trabalha? Né? Ou seja, é impossível viver da música. É difícil, mas é possível. E da literatura, muito difícil, muito difícil. O mundo da literatura, ele é um mundo, enfim, que tem desafios muito próprios, especialmente num país como o Brasil, que tem tão poucos leitores ainda, o acesso ao livro é difícil. Então, tem esse outro lado que é muito, muito relevante. Mas para quem tem o desejo, a vontade, a única resposta que eu posso dar é a seguinte: escreva. Escreva quando tiver vontade, se organize para escrever, há tempo para tudo, não é? É um tempo muito bem alocado. Agora, eu ainda ficaria com uma das ideias do Jorge Luiz Borges, o grande escritor de origem argentina, mas um cidadão que foi um cidadão do mundo. Ele dizia: a leitura é mais nobre do que a escrita. Então, ler é mais importante do que escrever. Eu compactuo com essa ideia fortemente. Mas se você tem ímpeto, se você, mesmo sendo um leitor, ainda assim você tem algo, uma flama, um desejo, escreva, escreva qualquer coisa, da poesia, da prosa, a ficção, o ensaio, não é? Faça isso porque a gente não sabe em que porto isso pode nos levar, não é? Eu queria fazer só um comentário também sobre os seus primeiros comentários, né? Você começou fazendo alguns questionamentos, né? Que difícil, como acreditar que no mundo moderno a gente possa ter pessoas que têm um determinado tipo de vida, né? E aí eu acho que é bacana a gente parar para pensar um pouco na compreensão do diferente, na aceitação do diferente. Todos nós, quando fazemos escolhas, nós deixamos algumas coisas para conseguir outras. Talvez Edith, que é aquela mulher do religioso, ela uma religiosa, que tem aqueles desafios naquele pequeno mundo onde ela vive, ela deixou de lado muitas coisas, não é? Mas talvez ela tenha outras que deram substância à sua escolha. O importante é que haja escolha, que as pessoas não se prendam, que elas possam escolher. A mesma coisa, eu diria, da Luz, a outra personagem que vive na clausura e só sai por algumas razões muito particulares de fazer pequenas compras, mas tem toda aquela intenção, aquele desejo de ver o mundo lá fora. Se ela escolheu a clausura, ela escolheu, trocou, não é? Ela sabe que deixou algumas coisas e talvez ela tenha
alguma recompensa de outra maneira, não é? Ou espere uma recompensa. O que nos cabe é sempre aceitar as escolhas das pessoas. Elas podem não ser as escolhas que nós faríamos. E eu acho que isso é natural que não sejam, né? Cada um tem uma perspectiva. E mesmo nas escolhas, tem momentos de dúvida, não é? Quando a gente escolhe fazer um curso e não fazer outro, muitas vezes você fica em dúvida mesmo depois, não é? Então, sempre a escolha implica em deixar algo para abraçar algo, não é? Isso não é ruim ou bom em si. O importante é que esteja calcado na liberdade de fazê-lo. E para quem está do outro lado, possa olhar com naturalidade. As pessoas têm o direito de caminhar pelos seus caminhos, né? Estão me ouvindo, gente? Eu tô com uns probleminhas técnicos aqui, porque meu Sim, computador... Kate. Dá para ouvir assim, amiga. Estamos ouvindo sim, Kate. Tá. Então, a próxima pergunta é a minha, só que eu vou fazer um pouco o inverso das minhas amigas do grupo aqui, porque elas, né, fizeram a pergunta, fizeram o comentário. Eu acho que eu vou fazer o meu comentário. Eu prometi que eu não ia ficar me prolongando, porque toda vez eu fico aí gastando muita cabeça do pessoal, mas eu vou fazer o meu comentário e depois eu faço a pergunta, tá? Porque no final vai fazer sentido. Eu prometo, isso eu prometo. Que é assim, eu já vou pegar lá da epígrafe, que o senhor vai e traz, né, que o senhor traz aí as frases dos grandes nomes, né, como Raul Seixas, Guimarães Rosa, além, né, do nosso Aurélio do dia a dia. Aí a gente vai refletir sobre essa questão de mudanças, né, como está presente na obra, né, em sua completude. E aí, assim, nesse sentido, eu lembrei de algo que pode até soar contraditório, tá, gente? Não sei se é. Talvez o próprio Décio vai me dizer. Uma certa vez eu escrevi um mini texto, mini mesmo, chamado Adágio. E eu falei sobre mudanças, mas uma perspectiva bem adolescente. Assim, na época eu tinha uns 16 anos, não lembro, mais ou menos. Hoje eu tenho 34. E aí, nesse trecho, dizia o seguinte... só o que... vamos prestar atenção, gente. Só o que é não deixa de ser. O que está, está enquanto estiver. Hoje em dia as pessoas estão, elas deixaram de ser para estar. Ninguém mais é residente de um local. A pessoa está residindo naquele local e não se sabe até quando. E ninguém mais é apaixonado. Todo mundo está apaixonado ou não está. Parece que só por determinado tempo. E esse estar pode soar meio vago. E o ser parecer mais apropriado. Por exemplo, quando a pessoa está apaixonada, significa que ela pode deixar de estar a qualquer momento, né? Então, quando ela é apesar de alguma coisa, apesar de tudo. Então, o estar pode soar momentâneo, só o que é pode soar ser o que fica, ou não também. E aí, como eu escrevi isso num blog também, que eu adorei que ele tem o blog, né, e tudo, eu amei isso. E aí, eu falei assim, eu recebi comentários, e uma mesma pessoa falou assim, sobre isso que eu escrevi. Ela falou que, no dia 20 de dezembro, ela falou, eu sou, sempre fui e sempre serei. Ela, nunca nada foi um estado para mim, não para mim. No dia 20 de dezembro, gente. No dia 24 de dezembro, ela volta lá e responde assim, na verdade, não, eu acho que eu estou. E nunca fui, nunca serei. Aí ela falou, super instável, sabe como é, né? E aí, assim, né, fica super explicado aí essa relação, né, que vem trazendo dentro da obra, assim, das questões de mudança, porque eu só fui fazer essa análise que eu estou fazendo do comentário do meu texto, porque eu li esse conto do senhor. E aí, eu fui começar a pensar nessas mudanças, né? Desde a epígrafe, eu falei assim, gente, isso aqui está me lembrando muito algo que eu já tinha falado. E daí eu vim e, tipo assim, pensando, né? Enquanto a gente fala de mudança, o famoso bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco,
Aí, das tentativas de mudanças, e às vezes a gente não muda, né? A gente pode até aplicar os conceitos que estão presentes em Bauman, né? Tanto da solidez quanto da liquidez, que eu vi que o senhor traz essa vertente do Zygmunt. Eu achei assim, muito interessante, que eu escrevo umas coisas que, à medida que eu fui lendo o seu conto, eu fui percebendo isso, e também fui aplicando questões da minha vida, dos meus conhecidos e dos desconhecidos também, porque eu gosto de observar e escrever sobre, né? Então, dessa forma, eu entendi esse conto como uma análise crítica mesmo do cotidiano, porque ele vai pegar em temas bem sensíveis, né, para umas pessoas, para outras nem tanto, porque quando fala em questões de religiosidade, submissão de mulheres, tem a questão também do refugiado. Então, são cenários diversos aí, e super interessantes, né, da gente aqui, poder, né, estar aqui discutindo isso, colocar em pauta. Então, nessa perspectiva, eu agradeço, eu vou fazer minha pergunta, tá, gente? Isso aqui é só comentar. Nessa perspectiva, eu já agradeço demais mesmo o senhor estar aqui com a gente, né, falando um pouco mais profundamente da trajetória, da obra, permitindo a gente invadir, né, mais a obra, tentar ficar questionando tudo. Eu amei demais, muito obrigada. E aí, eu acho que dentro disso tudo que eu falei, a pergunta que eu vou fazer, acho que reflete um pouco também. Que é assim, que no livro, né, O Acervador, especificamente no conto, o que leva, né, o mesmo nome do livro, eu gostaria de saber qual foi a inspiração para as histórias que compõem a obra e qual a mensagem que você gostaria de transmitir aos leitores por meio desses contos, né, porque tem vários ali. E a forma que eu entendi foi essa, como eu acabei de explicar no comentário. Eu não sei se ficou claro, se deu para entender tudo que eu falei, porque eu falo para caramba, se deixar eu vou até amanhã, né? Então, eu agradeço mesmo, desde já. Kate, você não fala muito, você é muito, muito provocativa, bacana. Eu adorei conhecer todas vocês. Deixa eu fazer um comentário aqui, né? Vamos pegar uma frase do Milton Nascimento, né? Eu sei que nada será como antes amanhã, né? Ou seja, o ser humano é um ser humano o tempo todo em mudança, né? Ele muda. Nada se repete. Esse texto, se teve uma tentativa minha de alinhavar os contos, eu acho, eu prefiro livros de contos que tenham alguma linha mestra. Por vezes ela está oclusa, por vezes ela é bem explícita, né? Aqui é o tema da mudança, por isso que eu fiz aquelas citações no início. Eu tenho um outro conto nesse livro que chama-se Troca de Pele. Ali no mundo da agronomia, da onde eu vim, tem um conceito que se chama equidise. Eu acho muito bonito. A equidise é um conceito entomológico para quem estuda a vida dos insetos. Os insetos crescem. Nós, quando crescemos, a nossa pele cresce junto conosco, né? Os insetos não. Quando eles crescem, eles têm que trocar de pele. O momento da troca da pele chama-se equidise. Vocês já viram a cigarra, aquela, quando fica ali na árvore, só a casquinha da cigarra? Né? Ela deixou a pele para poder crescer, é uma pele queratinosa, né? Ela deixou para ela poder crescer. Então, eu acho, e isso está, por exemplo, nesse conto Troca de Pele, que é exatamente o conceito de equidise. O ser humano está em equidise o tempo todo. A gente está trocando de pele o tempo todo. E com um detalhe, eu coloco isso no conto, quando, no mundo dos insetos, o momento da troca da pele, que é o momento do crescimento, é o momento quando eles estão mais frágeis. Eles perdem a proteção. Algum predador pode vir e nhaque, não é? Ou seja,
o mundo, ele é um mundo imprevisível, nós estamos em mudança o tempo todo, e toda mudança significa sempre, introduz sempre alguma fragilidade. Você está na corda bamba, você está saindo de uma situação e indo para outra. Isso é a vida da gente, né? Então, o que motivou, Kate, foi justamente, na tua pergunta já veio a resposta pronta, né? Como boa observadora que você já identificou isso, né? Então, tá aí, a questão é justamente olhar nesse meu trabalho, foi o foco em diferentes situações de mudança. Você fez uma citação, mencionou rapidamente o caso de refugiados, né? Esse, por acaso, é o tema do livro que eu estou, nesse momento, debruçado no meu trabalho. Eu, depois do último romance, que foi esse chamado O Arquivo dos Mortos, que eu lancei no ano passado, não, que eu lancei nesse ano, 2023, exato. Eu quis voltar para a narrativa curta, então, e justamente o tema dos refugiados, que é um tema tão contemporâneo, tão difícil, e às vezes a gente vivendo em situações onde a gente não os vê muito, mas são dramas seríssimos, né? Então, mais uma vez, nesse meu próximo livro, eu estou trabalhando o tema dos refugiados, entremeando, conectando, melhor dizendo, os diferentes contos. Muito obrigada, professor Décio. E essa questão mesmo, essa mudança, e quando fala, e foi por acaso mesmo que eu citei, mas é porque eu senti, porque dentro do conto, né, está explícito isso, dessa questão, né, não fala a palavra, né, no refugiado, mas que veio de tal, vai para tal, enfim, essa questão da mudança, igual essa questão que eu falei no trecho que eu citei, da pessoa ser ou estar, a pessoa está naquele local, ela está naquela condição, mas daqui a pouco ela pode mudar, né? Não tem como a gente cravar que vai ser aquilo para sempre, a gente está em um processo constante de mudança, principalmente com a evolução que o mundo tem, a gente tenta acompanhar, nem tudo às vezes a gente acompanha, mas, né, a gente tenta. E mesmo pessoalmente, né, porque eu já falo assim, do individual, né, do sujeito para o coletivo. Então, tem essas questões. Então, achei maravilhoso. Muito obrigada mesmo, viu? Bacana, Kate. Você tem uma sensibilidade muito grande, porque você identificou essa coisa do refugiado, que me faz pensar assim, eu acho que quem fala que o autor escreve sempre o mesmo livro tem muita razão. Está vendo? Você viu de alguma maneira isso no que você leu. Agora, eu acho que me surpreende positivamente ao ouvir os comentários de vocês até agora, é justamente vocês são jovens, algumas já estão em carreiras, outras estão complementando os estudos ou iniciando os estudos em diferentes áreas do conhecimento, pedagogia, história, como Letícia comentou, e vocês, numa fase muito precoce da vida, têm essa percepção, comentam isso de uma maneira muito tranquila, da mudança, ou seja, não se surpreendem com a questão da mudança. Eu acho isso muito bonito, vindo de vocês, porque a tendência que a gente tem na vida é justamente o enclausuramento, é tentar se proteger, não mudar, porque você fica naquele teu nicho, onde você já conhece tudo. Agora, o processo principalmente com a idade depois, vocês ainda não estão nesse momento, eu já estou, é muito importante a gente cultivar a ideia da mudança, porque a mudança que vai continuar te trazendo
desafios e motivações para você fazer as coisas, não é? Então, a mudança é um quadro de duas faces, nos provoca, nos causa instabilidade, mas, ao mesmo tempo, nos causa motivação, né? Obrigada, Décio. Agora a gente vai abrir para as perguntas para o resto da turma. O pessoal que tiver interesse em fazer a pergunta, pode ir levantando a mão, a gente vai abrindo aqui. A Bárbara Vieira levantou a mão. Bárbara, pode fazer sua pergunta, se você se sentir à vontade para abrir a câmera, por favor. Boa noite, Décio. Boa noite, professora. Boa noite, grupo. Então, no caso... Boa noite, Bárbara. Boa noite, professora. Então, eu tenho mais de uma pergunta. A primeira pergunta é, além da questão dos refugiados, você tem algum outro grupo tido como marginalizado, a qual você se inspira? E eu também gostaria de saber se você tem algum tipo, né, a gente debateu sobre isso, de autor escrevendo a mesma história, né, sobre autores que escrevem teoricamente o mesmo livro, se você tem algum padrão de escrita. Você pode só repetir a primeira, Bárbara? Você foi falando, eu fui pensando, estava meio viajando. A primeira parte, antes de você falar do padrão de escrita... Então, eu queria saber se, além dos refugiados, tem algum outro grupo de pessoas tidas como marginalizadas que o senhor se inspira para fazer suas obras? Olha, eu acho que dentro da minha obra, se eu for buscar exemplos, não é? Eu vou te colocar aqui, por exemplo, que nesse primeiro livro, Como São Cativantes os Jardins de Berlim, que são contos, foi o primeiro livro que eu lancei, eu tenho um conto que trata de uma personagem que estou tentando aqui, que chama-se Helena, e que chama-se A Encruzilhada, o conto. A Helena é uma mulher de muita idade e que ela, por tomar certas decisões que ela tomou na vida, ela sofre severas restrições das pessoas ao seu redor. Eu diria que tem um grupo marginalizado, nós estamos vivendo um momento complicado, até já ganhou um nome, essa atitude discriminatória contra o idoso, em um mundo no qual a faixa etária que mais cresce é dos idosos, né? E então, eu diria que isso aparece no meu trabalho. Aparece também, agora eu já nem me lembro em qual dos livros, que eu trato do quilombo lá do Amapá, no qual eu lido com uma população quilombola. Estou tentando lembrar, não é nesse, enfim, possivelmente nesse mesmo, no Acervador, que eu trato de um outro grupo discriminadíssimo, não é? Que é a população preta do nosso país, não é? E aí eu tenho também isso aparece na minha obra. Eu acho que, mais uma vez, não é algo que eu trate de forma planejada. Eu diria que a temática tem um termo em inglês, não me vem um termo em português agora, o underdog, aquele cara, enfim, o indivíduo socialmente discriminado, não é? Aparece, talvez, refletindo uma preocupação social que eu tenho como
filho de imigrantes que tiveram que fugir do país onde viviam para salvaguardar a vida, né? Eu sou primeira geração no Brasil, então talvez tenha um pouco essa memória que me faz pensar nesse tipo de situação. E eu fiquei muito feliz quando vocês leram a minha pequena biografia e algo que eu coloco como importante, que é uma outra discriminação que a gente tem na nossa sociedade, que é a discriminação do acesso à educação de qualidade, que eu acredito que é a maneira mais importante que a gente pode ter no país, é de ter uma educação pública de qualidade aberta, porque foi essa que eu tive a chance de ter em toda a minha formação. Né? Eu estudei na escola pública de ponta a ponta, eu devo toda a minha educação ao Estado brasileiro. Né? Então, talvez essa minha preocupação também reflita um pouco essa situação que é um pouco história vivida. Né? Então, eu responderia por aí, Bárbara. A questão dos marginalizados, né? Mas você também falou sobre padrão de escrita. É algo que eu nunca parei para pensar. Eu diria assim, eu tenho um padrão que de alguma maneira a gente vai construindo ao longo do tempo, que é um padrão que um pouco baliza a minha atividade enquanto autor. Então, eu sei que isso sempre motiva perguntas. Se é isso que você perguntou, não é? Eu acho assim que o fato de você buscar algumas informações, tem muitas boas oficinas literárias disponíveis no Brasil hoje. No passado não era assim. Hoje você tem oficinas online, excelentes oficinas que ajudam o autor, a autora, a estruturar o processo de escrita. Tem pessoas, mas no final, com o amadurecimento, cada um vai criando o seu próprio padrão, não é? E em termos de o que eu chamo de padrão, é o padrão até da alocação do tempo, é o padrão do processo criativo, não necessariamente o padrão do produto final. Tem gente, por exemplo, posso falar em termos de padrão do produto final, autores que só escrevem romance, autores que só escrevem ensaios, autores que só escrevem contos. No meu caso, eu tenho um prazer muito grande de trafegar entre eles. Eu não concordo com algumas pessoas que entendem que, por exemplo, o conto é uma forma menor de produção literária, é um estilo menor. Eu acho que o conto, talvez pelo contrário, ele exige muito mais do autor em termos de concisão, não é, de competência para trabalhar num espaço muito curto alguma ideia que seja contundente. Outros preferem escrever romances direto. Eu gosto de transitar. Então, quando eu estava terminando O Arquivo dos Mortos, que é um livro que me tomou tempo, foi o livro escrito durante a pandemia, não é? E eu comecei a ficar com muita vontade de voltar ao conto, e é o que eu estou fazendo hoje. Então, eu não sei se é isso que você chamou de padrão de escrita, mas talvez eu tenha respondido a sua pergunta, Bárbara. Muito obrigado. Eu agora vou fazer a leitura da pergunta da Agnish. Se eu expressar o seu nome errado, você me corrige, por favor. Agnish Isabela Evangelista.
Ela diz: boa noite a todos. Aproveitando a oportunidade das perguntas anteriores a respeito da escrita e das personagens, tenho uma pergunta para o Décio. Como você lida e incorpora a personalidade de cada personagem? Bem, eu acho que talvez seja um dos grandes desafios para qualquer autor, quando você constrói uma personagem, é você dar substância, coerência comportamental, você está construindo ali você está construindo uma persona que tem que convencer o leitor. Se você descuidar e não criar de uma maneira coerente essa personagem, isso pode implicar desde atitude, principalmente atitudes que ela possa tomar, coerência em termos do espaço onde ela ocupa, de como ela se relaciona. Quer dizer, o autor, o leitor, ele cobra muito isso. Não que você não possa ter um personagem que muda. Aliás, a mudança é muito interessante em qualquer obra. Você ter um certo momento em que algum personagem toma uma atitude inesperada. Não é disso a isso que eu me refiro. Mas criar a persona. Persona, vocês devem já ter ouvido essa ideia, né? Esse conceito vem da ideia da máscara, né? Do personare, para soar, a máscara que era utilizada no teatro para ampliar a voz. Você cria uma persona, você cria uma máscara. Não é? Essa ideia de criar o personagem é um dos atos mais desafiantes para qualquer pessoa que se propõe a escrever. E a coerência é fundamental. E aí a gente entra em alguns detalhes, né? O que significa coerência, porque nós mesmos, que estamos aqui conversando, mudamos. Nós, por vezes, temos atitudes que nós não nos reconhecemos também. Ora, por que o personagem não pode ter também? Então, é um jogo difícil esse, mas talvez um dos mais importantes para o autor, porque ele tem que convencer o leitor de que aquela personagem tem substância, atinge o objetivo que ele deseja que vá atingir. Eu não acredito naquela ideia que muita gente fala, não, eu escrevo, o personagem ganha vida própria. Não, a gente que dá vida ao personagem. Não tem isso. Quer dizer, o autor tem que ter domínio sobre o que ele está fazendo. Por vezes o autor pode se surpreender por caminhos que ele cria, não é? Mas está aí a sua pergunta, vou te chamar de Isabela, não entendi bem seu primeiro nome, Isabela Evangelista. Eu acho que está aí talvez o grande desafio para a escritora, para o escritor, criar personagens coerentes. Obrigada, Décio. O primeiro nome dela é Agnish. Eu acredito que eu tenho lido certo, não tenho certeza, Agnish. senão ela me perdoa. Boa noite, pessoal. Agora a gente vai passar. Muito obrigada, viu? Tá certíssimo. O seu nome... ok. Obrigada, querida. Agora a gente vai passar a palavra, Décio, para o Pedro Henrique Ribeiro Mendes. Ele vai fazer uma pergunta para você. Pode falar, Pedro. Tá dando para me ouvir? Sim. Com certeza. Primeiramente, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta que tem muito a ver com uma coisa que eu ouvi o autor que eu conversei com ele, que é sobre a nomenclatura dos personagens. Quando eu estava lendo, eu não sei se foi proposital, se teve alguma relação, mas a Edith, por ela ser judia, eu fiz alguma conexão com a mãe da Anne Frank. Não sei, me lembrou.
E tal, pode ser que tenha alguma coisa relacionada ou não. Então eu fiquei nessa dúvida. Eu queria te perguntar como que foi seu processo de nomear os personagens. Olha, Pedro, essa é uma outra questão muito rica, né? Porque você tem que batizar os personagens. Algumas vezes tem alguma situação bem óbvia que te motiva a buscar um determinado nome. Algumas vezes não tem. Eu já me vi, por vezes, batizando algum personagem com nomes de pessoas que depois eu fui perceber que tinham muito a característica desse personagem. Eu vou dar o exemplo dessa mulher de idade que eu mencionei no conto A Encruzilhada, que ela se chama Helena. E eu conheci uma senhora chamada Helena que tinha uma postura muito firme e forte, que talvez tenha me motivado. A gente faz transferências, né? E às vezes isso não é algo que você percebe na hora, a mente da gente funciona. Encontrar nomes não é algo simples. Eu estou me lembrando aqui, no Arquivo dos Mortos, tem um personagem. Puxa vida, agora eu não vou me lembrar o nome dele, que eu queria dar o exemplo, mas foi até uma brincadeira que eu fiz. Como é que chama o personagem bíblico que ressuscitou quando Cristo passou? Alguém lembra? É, Enfim, esse indivíduo ele trabalha no cemitério. É o Lázaro, Ele, não? o Lázaro, Seria o isso, Lázaro? muito Lázaro. obrigado, Lázaro. Então, eu até por uma brincadeira eu dei o nome de Lázaro, porque o Lázaro, aqui no Arquivo dos Mortos, ele é um cara que tem uma coleção de livros, mas como ele trabalha no cemitério, ele guarda esses livros dentro de uma cripta abandonada, não é? Então, eu achei interessante, dei o nome brincando de Lázaro para esse personagem. Enfim, tem várias motivações. Tem uma outra que agora não vou lembrar em qual dos livros, que está num conto ah, tem muita mineiridade nesse conto, que o nome dela é Última, no conto chamado Milagre de São Gonçalo. Eu estava mesmo em Minas, rodando ali para o lado de Diamantina, e eu estava atrás de festa de São Gonçalo. Está cada vez mais difícil de achar festa de São Gonçalo. E você sabe que São Gonçalo é o padroeiro dos violeiros, né? E daí eu acabei achando. E eu e minha esposa chegamos num arraial, e, se não me engano, chamava Arraial do Jacarezinho. Nossa, eu estava, nem me lembro, eu estava lá para o lado já de Montes Claros, norte de Minas, e daí nós fomos bater ali no lugar, morto de sede, quase sem combustível no carro, e daí veio uma moça, abriu a porteira, era um arraial muito bonito, que me motivou a escrever esse conto. E aí o pai apresentou para a gente, chamou, ô Última, vem trazer um copo d'água aqui para as visitas. Daí eu falei, Última, como é que é isso? Você é a última mesmo, a última dos filhos? Ela virou para nós e falou assim, o pior que não. Ela era para ter sido a última, mas não foi. Então, eu falei, pô, esse nome é muito bonito, eu não posso perder essa chance. Então, eu dei aqui o nome, eu batizei a personagem de Última. Enfim, Pedro, a gente se inspira na vida, no cotidiano, em alguma intenção, ou nada disso, né? Mas o nome dos personagens é algo muito importante. Eu não sei se eu tenho uma regra para compartilhar com você. Ah, sim. É que eu entrevistei o Raimundo Carreiro. E ele disse exatamente isso, de que muitas vezes ele nem coloca nome nos personagens, como foi o caso do conto, que eu esqueci o nome do conto agora,
mas que teve 2 personagens que não tiveram nome justamente porque poderia trazer alguma memória fora que poderia acabar atrapalhando na construção do personagem. Eu acho muito interessante isso que você falou. Muito obrigado, viu? Eu é que agradeço, Pedro. Muito provocativa essa pergunta. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, não. Décio, a próxima pessoa que vai fazer a pergunta é a Giovana, mas eu quero fazer um breve comentário em cima do que você disse. Aqui, próximo a Catas Altas, a gente tem 2 comunidades com o nome de São Gonçalo. Uma é a cidade de São Gonçalo do Rio Baixo, inclusive tem festa de violeiros lá, fica o convite, é bem próximo de Belo Horizonte, caminho de Monlevade. E a outra é o distrito de Santa Bárbara, que é São Gonçalo do Rio Acima, que fica na Serra do Gandarela, e também tem festa de violeiros lá, é bem interessante. Agora a gente vai passar a palavra para Giovana Beatriz Lana de Paula. Boa noite, gente, tudo bem? Então, a minha pergunta, ela é bem parecida com a pergunta do Pedro e com a pergunta da Agnieszka também, que era um pouco sobre o processo criativo da escolha dos nomes dos personagens, né? Mas eu também estava pensando um pouco, porque eu gosto muito de conto, e eu gostei muito do conto, então eu queria saber um pouco sobre os seus projetos futuros, o que você está planejando fazer, assim, para a gente. Então, nesse momento, Giovana, obrigado pela sua pergunta. Nesse momento, eu mergulhei aqui num projeto do meu próximo livro, que eu não sei se fica pronto nesse ano ainda. Eu tenho um processo que, por vezes, ele é demorado. A escrita nem sempre é demorada, a reescrita, o cuidado que vem depois de você ter uma primeira versão, me toma bastante tempo. E eu acho que é mais importante do que escrever, é reescrever, não é? Então, eu estou, como eu mencionei, envolvido com justamente um novo livro de contos, focado em dramas, eu diria, de diferentes tipos de refugiados, não é? Tenho procurado. Ele não terá um título, ele vai ter um outro tipo de título, eu não sei ainda qual será, mas eu tenho tratado situações de grande fragilidade humana. O refugiado, ele é alguém que deixou o seu lugar por perseguição política, religiosa, por situação bélica, de guerra, ou por miséria, não é? Nunca ninguém deixa o seu lugar por vontade própria. Talvez até sim também, em busca de aventuras, etc. Isso é também comum, mas eu busco aquele refugiado que vive numa situação de grande fragilidade. Então, esse é o projeto que eu estou, nesse momento, envolvido, e eu devo seguir ao longo desse ano todo trabalhando com ele. Obrigada pela resposta. Obrigado, Giovana. Muito interessante, Décio. Quero conhecer esse novo trabalho depois. Viu? Com prazer, Guiomar. Eu vou te mandar, na verdade, os exemplares dos... Eu não sei se você não deve tê-los. Eu encaminho para você os livros já publicados. Vai ser um prazer. Não tenho, não. Adoraria, pelo menos alguns. Aí eu envio os meus também. Para você, né? Pelo menos o mais recente. Muito grato. Tá? Obrigada. Pode continuar, gente. Ok, Décio. A Gabriela Mendes Moraes escreveu no chat um comentário e uma pergunta, eu vou fazer a leitura. Você acredita que a escrita literária poderia ser melhor instigada nos alunos? A literatura pode ser, e é, uma forma de crítica social tão importante que muitas vezes foi banida da sociedade. Ponto. É a Gabriela. Não tenha dúvida, Gabriela, que a arte em geral e a literatura em particular é um perigo, não é? No sentido de que ela tem um papel
crítico. Não sei se você sabe, existe uma sociedade internacional, que é a Pen Writers, é uma sociedade mais do que centenária, que reúne autores do mundo todo. Temos no Brasil o capítulo brasileiro, a sede fica no Rio de Janeiro, e todo o foco da Pen Writers pen é de pena, não é? Vem justamente da proteção, da busca de proteção a autores que estão em situação de perigo por conta do seu posicionamento literário. Talvez o exemplo mais gritante e recente seja do autor indiano que escreveu enfim, que foi banido pelo mundo muçulmano. Agora me escapou o nome do livro e do autor, vejam só. Mas ele recebia ameaça de morte já há vários anos, e em Nova York, onde ele vive hoje, ele, há poucos meses atrás, sofreu um atentado, não é? Perdeu a visão por conta desse atentado. E, como ele, existem vários autores hoje presos, banidos do seu país, porque um dos papéis da arte, não só da literatura, mas da arte, é justamente a crítica do seu tempo, a interpretação do seu tempo, não é? E muitas vezes uma visão, uma antevisão dos caminhos para a sociedade. Esse é um papel da arte, né? O artista, a artista, são antenas da sociedade, e esse é um papel importantíssimo. Eu acho que eu fico muito feliz quando sou convidado a ir em festivais literários, quando a gente vê a presença de jovens leitores. Eu acho que a formação de leitores é um dos elementos talvez mais importantes que a gente deveria tratar com mais afinco, como política pública. E isso aí implica o acesso ao livro, não é? Que é um dos grandes dramas. O livro é caro no Brasil. Embora ele seja... o preço de um livro pode equivaler ao preço de uma pizza, mas ainda assim ele é caro para uma grande fatia da população brasileira. Talvez também a gente devesse repensar a maneira pela qual muitas vezes a literatura é ensinada, não é? E existem formas muito provocativas e inclusivas de tratar a literatura. No lançamento de um dos meus livros, que agora não lembro qual foi, que eu tinha recebido concorri, ganhei uma bolsa da prefeitura da cidade de São Paulo, que me permitiu a publicação do livro e o meu compromisso de percorrer bibliotecas. E aí eu fico sempre muito motivado de ver o interesse, e as escolas foram trazidas, alunos jovens, pré-universitários ainda, e o interesse é muito grande pela leitura, pela escrita, não é? Então, eu acho que a gente deveria intensificar isso. E também, uma coisa que eu sempre acho muito importante, são as conexões internacionais. Eu vejo em muitos eventos literários fora do país a presença de jovens de outros países, autores ou leitores, programas de intercâmbio na área da literatura. Existe, por exemplo, a Unesco tem uma grande rede de cidades criativas. Dentro das cidades criativas tem as cidades da literatura. Nós temos cerca de 40 cidades da literatura no mundo hoje.
Sabe quantas o Brasil tem? Nenhuma. Nós não temos nenhuma, porque nós não conseguimos fazer propostas sequer. Eu tentei me engajar por 2 vezes apoiando projetos para que a gente, pelo menos, proponha alguma cidade. Ouro Preto, quem sabe Ouro Preto possa se motivar, não é? Seria maravilhoso. Vamos conversar sobre isso depois, né, Décio? Vamos sim. Eu tenho tido algumas experiências que não me motivaram muito, porque nós nadamos e morremos na praia. A América Latina tem uma cidade da literatura, e é Montevidéu, que eu até diria nem é uma cidade tão proeminente. Buenos Aires é muito mais, Cidade do México é muito mais, não é? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o programa, a rede internacional, provoca intercâmbio, a meninada vai, viaja, participa, e nós estamos fora disso. O Brasil ainda é um país muito fechado, não é? O Otávio Paz, o grande escritor mexicano, dizia que nós temos as costas voltadas para a América Latina. Ele criticava o Brasil. E mesmo na América Latina nós temos pouco relacionamento. Há um movimento literário maravilhoso na Argentina, Colômbia, há um movimento literário importantíssimo no México, não é? E a gente tem que estar mais acoplado a isso, mas pensando no jovem, pensando na formação de leitores também, não é? Guiomar, terei prazer em trocar ideias com você sobre isso, sim. O Décio, a gente tem mais 2 perguntas. Sim, nós temos mais 2, a da Marina e a da Ana Beatriz. Ok. Só um momento, deixa eu só subir aqui para eu ler a da Ana Beatriz. A Ana Beatriz Ferreira Ribeiro Souza, Décio, ela diz o seguinte: olá, boa noite. Gostaria de deixar minha pergunta no chat por falta de microfone. Primeiramente, gostaria de falar que adorei ter lido o texto. Agora, para a pergunta, fico pensando sobre o papel que a arte traz na nossa vida. Quais foram os ensinamentos que você trouxe da escrita? É a Ana Beatriz, viu, Décio? Que os ensinamentos isso. Que talvez a escrita... Ana Beatriz, sim. Os ensinamentos que a escrita tem me dado, talvez. Eu penso, Ana Beatriz, que eu vou usar um jargão, tá bom? É uma frase feita, né? A arte existe porque a vida não basta, né? A nossa vida, por maravilhosa ou sofrida que ela seja, ela tem limites. A arte, a leitura de um livro, é outra frase feita, mas ela é pura verdade, não é? Te abre janelas de oportunidade, de você viajar por mundos, por ideias, não é? E você lê certos clássicos, não é? Se você pensar nas Mil e Uma Noites, que tem uma tradução maravilhosa feita por um professor da Universidade de São Paulo, você imaginar o Mil e Uma Noites, aquela história daquela mulher narrando histórias para ela sobreviver, para ela não ser morta, não é? É talvez uma metáfora de por que nós escrevemos. A gente escreve também para a gente sobreviver, né? Para a gente não morrer. Então, a escrita, e eu sempre que falo da escrita, Ana Beatriz, eu falo da escrita e da leitura, porque eu acho que elas são a mesma coisa. Eu repito, a leitura faz você criar, junto com aquele autor que escreveu. Aquele livro está inacabado. Quando ele cai nas suas mãos, você vai dar um término para aquele livro, você vai dar um acabamento para aquele livro. Então, a literatura, para mim, eu te colocaria, primeiro,
tem esse lado, né, de que ler permite essa viagem, que é uma viagem incrível, interminável, tão bonita quanto você queira, tão provocativa quanto você queira. Primeiro. Segundo, eu acho que a literatura, em geral, abre oportunidades como essa. Eu estou conhecendo vocês hoje, e quem sabe a gente ainda vai se encontrar pelos caminhos da vida. Eu acho isso importantíssimo. Eu tenho que agradecer, porque tanto a minha carreira acadêmica como a minha carreira literária me levaram para outros recantos. Eu pude visitar cidades da literatura, como Reykjavik, na Islândia. E a primeira vez que eu fui para a Islândia, eu fui porque eu li um autor. Eu ganhei de um amigo uma tradução para o português de um autor chamado Halldór Laxness, que é um prêmio Nobel de literatura da Islândia. Esse livro chama-se Gente Independente. Ao ler esse livro, eu fiquei tão encantado e tão impressionado com aquele país, a Islândia, um país que não tem nenhuma razão para existir em termos da condição onde é puro vulcão gelado lá no Círculo Ártico. Entretanto, os islandeses existem, tem uma literatura incrível, tem um prêmio Nobel de Literatura, tem autores incríveis, tem um cinema maravilhoso. A literatura faz parte da alma do islandês. Eu depois voltei outras vezes, e a última foi justamente para que eles chamam retiro literário, com autores do mundo todo. Então, veja que bonito que a literatura tem me permitido conhecer vocês, conhecer em outros países, a outros autores, gente, pessoas, situações, não é? Então, acho que essa é a riqueza da literatura e da arte, né? A vida não é suficiente, a arte nos permite seguir caminhos, conhecer gente, compartilhar experiências. E eu repito, vou repetir quantas vezes eu puder, entre escrever e ler é mais importante, e a leitura te dá já essa possibilidade de viajar, né? Viajemos, pois, não percam a oportunidade. Isso mesmo. Obrigada, isso Décio. Mesmo, querido. Eu sinto da mesma forma. Você... Concluímos as perguntas? Falando da Islândia, eu não sei se eu exagerei, mas encaixa até um pouco aí no... Não, Guiomar, tem a penúltima, da Marina, rapidinho, e depois tem a Aileen. Tá. A Marina fala o seguinte: eu fiquei curiosa, boa noite, pessoal, eu fiquei curiosa com o título do conto. O que seria exatamente acerbador? Aí eu deixei para você. Acerbador. Se você pensar na etimologia da palavra exacerbado, né? Acerba quer dizer, então, algo, uma dor muito forte, uma dor. E como eu mencionei, ele, se você for visitar a Pinacoteca do Estado, na cidade de São Paulo, vá, porque tem agora a Pina, ao lado da Pinacoteca, tem um segundo prédio recém-inaugurado, está maravilhoso. Você, subindo no segundo andar do prédio antigo, você verá lá a obra do Almeida Júnior,
que é essa obra que chama-se Saudades. Só que é Saudades, embaixo você verá um subtítulo, Mulher que padece de acerba dor, uma dor exacerbada. Ela está lendo uma carta. O que terá nessa carta? O que será que ela lê? O que será? Que mensagem ela recebeu? Ela está possivelmente com lágrimas nos olhos, não é? Ela é uma mulher, ela está toda vestida de uma roupa escura, próxima a uma janela. Ela está lendo algo que efetivamente está provocando uma emoção muito forte nela. Quando eu vi esse quadro, essa obra, me chamou a atenção e me motivou muito. Aquilo ficou na minha cabeça, e aí que eu comecei a pensar nesse conto, motivado pela obra do Almeida Júnior, né? Então, essa foi a razão. Obrigada, Décio. Guiomar, tem mais uma pergunta no chat, dá tempo para ler? Dá tempo, já acabou o nosso horário, mas, né, não acabou a curiosidade, Pedro, né? E se alguns ainda, né, se os alunos ainda se dispuserem a ficar, podemos continuar mais um pouco, tá? Sim, pode falar, Vanise, pode ler. Sugiro que você leia, e a Aileen me parece que quer falar também, né? E aí depois o Décio faz uma resposta final, pode ser? Ok. Décio, muito obrigada, Guiomar também, viu, pela oportunidade. Está bem, eu vou ler a pergunta do Pedro. Sim, aí eu vou ler essa pergunta. Tudo bem, pode ser. Então, eu vou ler a pergunta do Pedro e, em seguida, a Aileen já faz a dela, tá, Décio? Muito obrigada. O Pedro Henrique Pereira Lima fala o seguinte: gostaria de deixar minha pergunta no chat. Boa noite, Décio. O processo de leitura constante forma escritores ou um escritor já nasce com esse dom? E já vou passar a pergunta para a Aileen. Aileen, pode fazer sua pergunta, por favor? Só um minuto. Tá travando aqui. Eu gostaria de perguntar ao Décio se ele acha que a mudança, né, ela precisa necessariamente doer para causar amadurecimento e aprendizado, assim como você fez a alusão, né, dos insetos, na descamação do exoesqueleto dos insetos. Se você acredita nisso, ou se uma mudança pode vir naturalmente, ou se ela realmente precisa causar dor para acontecer. Muito obrigado pelas duas perguntas. Eu vou responder as duas em sequência. Pedro, eu acho que a leitura ela é fundamental para formar escritores. Eu não tenho dúvida. O meu editor um dia me contou uma história interessante. Ele falou para mim, ele recebe livros de um monte de gente querendo publicar. E muitas vezes autores totalmente desconhecidos. Ele recebeu um livro de um autor e ele conversou com ele e perguntou assim, me fala, que autor contemporâneo você tem lido? Ele falou, não, eu não leio autor nenhum. Eu não leio, eu escrevi. Ou seja, daí o meu editor falou, pô, como é que pode alguém querer publicar alguma coisa e não ler nada, não ler nenhum autor? Ele me contou na forma de xiste, de piada, porque a gente não acredita nisso. Você pergunta se a leitura é fundamental ou se existe algum dom. Olha, eu sou muito mais inclinado a acreditar no trabalho contínuo,
trabalho de formiguinha, o trabalho dedicado, o trabalho que evolui, o trabalho sincero, o trabalho que permita a crítica, que você deixa para que alguém lê, porque não há livro que não possa ser melhorado. Então, eu sou muito mais inclinado a acreditar no trabalho do que no dom, não é? E eu tenho, assim, visto situações tão claras, não só na escrita, mas também em todas as atividades humanas, do esporte à arte. Não é? Eu acredito muito mais no resultado do trabalho contínuo, permanente, não é? Do que naquele insight maravilhoso, alguém que acordou um dia não é? Teve uma epifania, eu acho que o que explica o resultado é a persistência, é a continuidade, é o desejo, é a organização voltada para você atingir o seu objetivo. Talvez exista dom, eu não nego esse fato, mas ele sozinho não resolve em absoluto. Aline, eu resumiria a pergunta da Aline assim: mudança dói, né? Tem que ser assim? Eu acho assim, que, na verdade, a mudança, ela te tira da zona de conforto, né? Você está ali, está tudo bonitinho, você está acostumado com uma certa vida, você tem as coisas no seu devido lugar, de repente vem alguma mudança provocada por algum fator externo que não está sob teu controle, ou mudança que você mesmo desejou provocar, mas seja de uma maneira ou de outra, estejamos preparados, porque o mundo ele é feito de mudança. Aquele universo que a gente cria, aquela tentativa, o ser humano ele não gosta de instabilidade. Instabilidade atrapalha a nossa vida. A gente gosta de estabilidade. Daí você cria mecanismos, você cria suas rotinas, tudo isso para criar uma maneira de você viver. De repente, você tem surpresas. O mundo é feito de surpresas. Portanto, a mudança, ela não necessariamente ela machuca, mas ela te tira da zona de conforto. E está aí o lado interessante da coisa. Porque ao fazê-lo, ao te tirar da zona de conforto, você vai ter que achar alternativas, não é? E muitas vezes essas alternativas não virão de fora, é você mesmo que tem que encontrar. E daí, então, a beleza da mudança. Eu prefiro olhá-la sobre essa ótica. E da impermanência das coisas, né? As coisas são impermanentes mesmo. A gente não se... Ou talvez a gente se dê conta disso, mas a impermanência é muito mais presente do que a permanência, não é? E nós, agora olhando sobre uma ótica mais filosófica, eu colocaria assim: a última das impermanências é a nossa presença nesse planeta, não é? Essa é a última das impermanências. E pensa assim: quantos dos seus antepassados, quantas gerações para trás você tem informação? O que eu quero dizer com isso é que, possivelmente, nós não seremos lembrados depois de algumas décadas ou um século depois da nossa passagem por essa terrinha. Ou seja, a impermanência
ela é a realidade última. E, portanto, é bom que a gente se acostume a ela, a sair da zona de conforto e aproveitar o melhor possível da nossa permanência mutante nesse planeta enquanto a gente está aí. Portanto, aí a leitura vai ajudar a gente a aproveitar bem esse tempo que a gente tem, que é curtinho, né? Se a gente pensar em termos cósmicos, né? Então, é isso. Que lindo, Décio. Olha, foi um dos encontros mais poéticos. Fechou com chave de ouro, porque nosso semestre está terminando com a conversa com você, sabe? Que a universidade está com o calendário todo alterado, né? Então, nós teremos férias em abril. Então, hoje é o nosso último encontro e foi maravilhoso. Fechamos mesmo com chave de ouro. Muito obrigada, muito bonito. E eu queria dizer assim, né? Eu deixo espaço para os meninos, né? Mas eu gostei muito do conto, sabe? Achei muito interessante a relação, né, entre as mulheres, sabe? Observando né, essa outra mulher na pinacoteca, assim, né? E suscitando, né? Todos os sentimentos e as perturbações que são suscitadas nelas, né? Então, assim, achei seu conto magnífico, assim, de muita sensibilidade, um título muito bonito também, tá? Fiquei muito feliz de conhecer mais você e sua literatura e tenho certeza que os alunos também, né? Então é isso, te agradeço muito, né? Boa noite para você. Eu vou te enviar. Nós subimos para o YouTube do Fórum das Letras os encontros gravados, né? E aí a gente vai te enviar com o link do YouTube, né? Caso você queira divulgar, né, nas suas redes e tudo, né? Aí será essa oportunidade né, com a entrevista já gravada e já no YouTube, tá? Então, muito obrigada e boa noite para você. Eu tenho ainda algum informe para falar para os meninos, né? Eu só Guiomar, a Kate só quer falar uma coisa rapidinho, aí antes, até peço desculpa, agradecer, viu, Décio, realmente foi um encontro bem marcante, bem poético, amamos conhecer você e agradecemos a sua solicitude, a sua contribuição. Vou passar a palavra para a Kate, rapidinho. Oi, gente, desculpa aí, tá segurando vocês até esse horário, né? Desculpa, professor Décio também. Mas gostaria muito de agradecer mesmo por ter vindo, igual a Ivanise acabou de dizer, e só pegando aí, né, um gancho, se eu pudesse, eu ficaria conversando, né? E dessa questão da gente... Eu falei isso, que eu falo muito sobre um autor que eu gosto bastante, já perguntei para outros que passaram por aqui se conheciam, que é o Arthur da Távola, que é o Paulo. Então, eu lembro que tem um conto, uma crônica dele, que ele fala que ele gostaria que fosse lida daqui a 100 anos, para a posteridade, né? E que realmente já tem muitos anos que ele escreveu aquilo, e eu li depois, sei lá, mais de 30, e aquilo faz total sentido até hoje. Então, eu acho que enquanto escritor, né, enquanto... Aquela pessoa, a gente escreve para a gente com o olhar do mundo, né? A gente lê o mundo de tantas formas. Eu acho que o senhor traz muito isso, né? Pelo menos nesse conto que a gente teve o prazer de ler, e outras informações que a gente foi pegando de outros textos, né? Outras obras suas também. A gente vai tendo essa percepção, né? Essa sensibilidade de entender, e pode ter certeza que ficou marcado para a gente, assim, pelo menos eu acredito que falo em nome da turma toda, inclusive, foi muito bacana mesmo, viu? Então, eu gostaria de agradecer, de verdade, tá? Muito obrigado, Kate. Em teu nome, eu quero agradecer a todos os seus colegas e as suas colegas. E, Guiomar, quero te parabenizar por essa iniciativa tão singela e tão importante. É singela
ela exige de você, eu tenho certeza, não é simples conduzir isso, mas eu vejo, acompanho, eu sei o seu envolvimento com a atividade literária como autora e também como promotora de encontros literários. Parabéns por mais esse lado, que é o teu lado de formação de pessoas que eu tenho certeza que passam pela sua disciplina e levam resultados importantes. Olha, muito grato pela oportunidade, espero voltar a encontrar vocês em breve. E se Isso, vamos falar mais sobre a Alves, cidade literária, não é? Vamos. Em algum momento, tá, Décio? Estou à disposição. Se vierem aqui para Mantiqueira do Sul de Minas, entre em contato comigo. Será um prazer. Então tá. Valeu. Um abraço, Obrigado. então. Boa noite. Tchau. Querido, obrigada.